Olá, gente! Ainda na série de devocionais sobre os atributos de Deus, hoje eu vou compartilhar com vocês sobre o atributo da fidelidade. Não sei se você já teve a experiência de conhecer ou conviver com alguém em quem você não pôde confiar. Alguém que um dia diz uma coisa, no outro dia diz outra, alguém que diz que vai fazer determinada ação e simplesmente não cumpre com aquilo. Ou de repente até já viu uma experiência mais dura, como alguém muito próximo a você, que disse que iria lhe fazer algo, que lhe prometeu algo e que lhe abandonou, lhe traiu. Essas experiências infelizmente acontecem nas relações humanas e o fato é que isso de alguma maneira é um tipo de infidelidade, né? Dizer algo e não cumprir, e Deus ele é exatamente o oposto disso. Deus é fiel porque ele promete aquilo que ele cumpre, Deus faz aquilo que ele diz que irá fazer. Deus é fiel porque ele é comprometido com aquilo que ele afirma. Deus nos dá a segurança de que ele não muda nem ele se arrepende naquilo que ele prometeu fazer. E ao falar dessa percepção, desse atributo da fidelidade de Deus, eu lembro muito claramente de um versículo, vem à mente, livro de Números, capítulo 23, a partir dos versículos 18 e 19, que está no contexto daquela relação entre Balaque e Balaão. Balaque, o rei de Moabe, ele está um pouco assustado porque o povo de Israel está avançando o território e ele diz: eu preciso dar um jeito de parar isso. E aí o jeito que ele imagina é lançando uma maldição contra o povo de Israel. E ele procura um profeta para isso, e o profeta Balaão, naquele contexto, diz: olha, eu não posso fazer nada daquilo que Deus não me mandar fazer. Mas eles então vão consultar a Deus, e aí fica toda aquela história. No final das contas, Balaão diz: olha, Deus não me permite amaldiçoar esse povo, porque esse povo é abençoado por ele. Mas Balaque fica insistindo e ainda querendo que essa situação mude. Ele não aceita a verdade que Deus já havia abençoado e prometido abençoar aquele povo. E aí, no meio dessa confusão, depois de muito continuar insistindo, chega uma palavra firme para Balaque, no qual o versículo 18 diz assim: então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me, escute-me, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? E essa resposta vem exatamente para dizer: olha, esqueça de que Deus vai mudar. Deus prometeu e Deus não muda. Deus não é como esses outros falsos deuses ao redor do povo de Israel que não é fiel à sua palavra. Deus é fiel. E aí a história se desenrola, mas o que eu acho que a gente pode tirar daqui, especialmente desses versículos, é essa percepção clara revelada nas Escrituras de que Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus no qual os seus filhos podem confiar de todo o coração. E tem muitas promessas na palavra, né? Na palavra de Deus, Deus promete, por exemplo, que aqueles que são discípulos de Jesus, que caminham com Deus, vão ser habitados pelo Espírito, e esse Espírito, ele ora por nós, ele nos dá uma paz que excede todo entendimento. Então isso supre as nossas necessidades espirituais, isso supre de alguma maneira até as nossas necessidades emocionais em certo sentido. E nós podemos ter uma confiança de que Deus está nos suprindo. Deus está conosco. Isso não significa que não haverão dias difíceis, isso não significa que nós não precisaremos de ajuda de outras pessoas, mas a verdade é que nós temos a promessa de que Deus está conosco, e em todas essas circunstâncias Ele é o nosso sustentador em última instância. Eu acho que uma outra promessa também que nos ajuda muito a confiar e ter essa verdade da fidelidade de Deus nos trazendo uma segurança muito grande, tem a ver também com os aspectos materiais. Porque apesar de Deus nunca ter prometido ao seu povo que nós seríamos ricos, como a teologia da prosperidade tenta vender, a verdade é que Deus prometeu cuidar de nós. Deus nos prometeu dar o sustento básico. Por exemplo, em Mateus 6, Deus fala: por que vocês se preocupam com o que comer, beber ou vestir? Eu visto lírios do campo, eu cuido de tantas coisas, pardais, os pássaros. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Uma promessa de Deus que não é passível de mudança. Aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar podem ter a convicção de que Deus há de cuidar de todo o resto. Então, eu acho que essa percepção da fidelidade de Deus, gente, nos dá uma paz, nos dá uma confiança profunda de que nós podemos descansar em Deus.
ele cumpre aquilo que ele diz. Como isso é abençoador. Ele vai cumprir a volta de Cristo, ele vai cumprir a renovação do mundo nos novos céus e nova terra. E isso nos dá uma paz sobrenatural. Como é bom confiar, amar e servir a um Deus fiel. E uma outra e última aplicação que eu faço é: se nós somos filhos de Deus, somos discípulos de Jesus, o Deus Filho, e somos habitados pelo Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, nós precisamos buscar e lutar para desenvolver o caráter da fidelidade em nossas vidas. Esse também é um dos atributos comunicáveis. Infelizmente, não seremos perfeitamente fiéis nessa vida. Infelizmente, em algum momento poderemos errar, mas os filhos de Deus devem se esforçar para serem fiéis, fiéis a Deus e fiéis às outras pessoas, ou serem, cumprirem aquilo que diz, a serem de fato pessoas que honram a sua palavra no trabalho. Isso envolve ter compromisso com o horário, isso envolve cumprir a tarefa que se compromete, isso envolve na família ser uma pessoa que diz aquilo que vai fazer, que cumpre aquilo que se comprometeu a fazer, nas suas relações, em todos os tipos de ambiente que a gente passa. Então, é que, em nome de Jesus, nessa devocional de hoje, você se lembre do seu compromisso, se você é discípulo de Jesus, em ser alguém que cumpre aquilo que você diz, alguém que é fiel. Pela graça de Deus, encontra e busca ser fiel a Deus e às pessoas nesse mundo. Deus te abençoe e que esse Deus maravilhosamente fiel possa continuar te abençoando e te acompanhando dia após dia, hoje e sempre. Deus te abençoe.